Entrou, entrou? Show, show, show. Bora lá, galera. Pontualmente aqui, ó, 8h50. Peço desculpas aí a todos vocês aí pelo atraso aí, porque vocês sabem, né, que o negócio quando é ao vivo assim, tem todo um procedimento, né? E aí, jovem, boa noite a todos. Então, sejam todos bem-vindos para esse nosso encontro presencial. Hoje, aqui comemorando o Dia do Professor com vocês. Olha, Dia do Professor, a gente faz o quê? A gente dá aula. Tá vendo aí? A gente podendo estar de folga, podendo estar curtindo a vida. Não, mas a gente vem dar aula, né? Hã? Que conversa. Nosso mídia aqui, nosso homem do marketing aqui. Olha aí, ó. Nosso showman aqui. Pode. Estão baldeando? Vocês estão baldeando? Tá gravando já, Major. Senhores, então boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma aula diferenciada. Por quê? Porque recentemente, né, estamos hoje aqui exatamente há poucos dias, entrou em vigor uma lei, certo? Uma lei nova que alterou vários inúmeros dispositivos do Código Penal, certo? E essa lei ela é muito, muito relevante. Eu diria, meus amigos, que desde a lei anticrime, a lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor em janeiro de 2020, nós não tínhamos alterações tão substanciais no nosso ordenamento jurídico, em especial no direito penal. Então, nós vamos tirar essa aula todinha aqui, é uma aula de atualização. Aqui a galera que está no grupo, eu até falei para vocês, atualizem seus materiais, que isso aí não vai cair não, isso aí vai despencar. Estou falando com vocês, meus amigos, da lei 14.994 de 24, beleza? Essa lei, meus amigos, ela entrou em vigor exatamente no dia 9 de outubro. Estamos hoje aqui, dia 15 de outubro, né? 6 dias depois, estamos completamente atualizados. A gente já vai discutir, eu já inventei umas questões aí já de coisas que serão discutidas, coisas que serão debatidas, coisas que possivelmente vocês vão se deparar nas provas de vocês. Obviamente, isso gerou toda uma celeuma, né? Aqui, quem já foi meus alunos aqui, um abraço pessoal aqui para meu amigo Cláudio, meu amigo Netão aqui, os cabos aqui das antigas, né? Os cabos líderes. Mas quem já foi meu aluno sabe que eu sou adepto do que se chama de direito penal mínimo. Que é isso, André? O que quer dizer direito penal mínimo? Eu sou adepto, meus amigos, daquela lógica da última ratio. Para mim, direito penal é a última razão do direito penal. Por que isso? Porque de todos os ramos do direito, o único que é capaz de suprimir, de retirar o seu direito de ir e vir, é o direito penal. Nenhum outro ramo do direito ele consegue, nem o direito civil, nem o direito administrativo, nem o direito... Nenhum. O único ramo que consegue tirar de você o seu direito de ir e vir é o direito penal. É por isso que ele não pode ser banalizado. É por isso que existem princípios que limitam o poder punitivo do Estado. Por exemplo, o princípio da fragmentariedade, o princípio da lesividade, o princípio da última ratio, beleza? O princípio da intervenção mínima. Então, o direito penal não é para resolver tudo. O direito penal é para resolver apenas aquilo que for mais grave. No entanto, meus amigos, lamentavelmente, nosso legislador ele não concorda com essa minha visão do direito penal. Cada vez mais, meus amigos, nós estamos nos aproximando de um direito penal máximo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, meus amigos, que o legislador quer porque quer resolver certos problemas que são graves, não estou minimizando o problema, mas quer resolver certos tipos de problema de uma maneira muito simples, através da criminalização extremamente rigorosa de determinadas condutas. E aí, começando a falar dessa lei, Lei 14.994 de 2024, a primeira coisa que eu falo é falar da lei anticrime, que foi a outra grande alteração que teve no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque a lei anticrime, ela alterou, meus amigos, o artigo 75 do Código Penal. Alguém sabe aí o que é que o artigo 75 trata do seu Código Penal? Alguém? Isso aí vocês têm que saber. Vocês sabem que aqui no Brasil não existem penas perpétuas, concordam comigo? Elas são vedadas constitucionalmente. O artigo 5º da Constituição veda. Nós não temos penas cruéis, nós não temos penas de trabalhos forçados, nós não temos penas corporais, nós não temos penas perpétuas. Ei, André, se nós não temos penas perpétuas, como é que eu sei, então, qual o máximo de pena que eu posso cumprir? O artigo 75, até 2019, ele estabelecia um limite máximo de 30 anos. De 2019 para cá, esse limite passou a ser de 40 anos. André, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que você só pode ser condenado no máximo a 40 anos? É isso? Não, filho. Isso aqui nós estamos falando de um limite de cumprimento de pena. Estou entendendo ainda não. Quer dizer que você pode ser condenado, meus amigos, a 300 anos, a 400 anos. Até 2019 você só cumpria 30.
De 2019 para cá, você poderia cumprir 40. Isso foi uma alteração que foi feita com a lei anticrime. Entretanto, como vocês sabem, o nosso Código Penal ele é de 1940. Ele está caduco, ele está velho já, está fudido. E aí, veja, não acompanha mais essa lógica. E aí, o que é que acontece? Hoje, o nosso limite é 40 anos. E nós não tínhamos crimes que, abstratamente falando, haviam penas desse montante. O primeiro crime que a gente vai ter com esse novo montante de 40 anos é exatamente, meus amigos, o crime de feminicídio. Feminicídio. Como assim, André? Meus amigos, hoje em dia, com essa alteração promovida, está em vigor, desde o dia 9 de outubro, feminicídio agora é punido com uma pena que vai variar de 20 a 40 anos. André, por que 40? Meus amigos, ele está exatamente usando o novo limite máximo de cumprimento de pena. Não havia. Se você rodar lá no seu Código Penal, a maior pena que havia era lá no crime lá de extorsão mediante sequestro, qualificado pelo resultado de morte. Agora, a maior pena que existe no seu Código Penal é no feminicídio. E aí as pessoas estão chamando esta lei, Lei 14.994, de 2024, dizendo, é o pacote antifeminicídio. Não é, filho. Isso aí é raso, isso aí é superficial. É óbvio que a maior alteração que essa lei ela traz é exatamente a criação do feminicídio. Aí meu amigo aqui olha para mim e diz, ei, André, mas peraí, a gente está tendo aula contigo já tem um certo tempo e a gente já fala de feminicídio. A bem da verdade, meus amigos, o feminicídio, ele, desde 2015, ele é uma qualificadora do homicídio. É uma qualificadora aqui do artigo 121. Desde 2015, que no Brasil já existe a figura do feminicídio. Desde 2015, tem 9 anos, já vai fazer 10 anos no próximo ano. Só que, veja, a pena do homicídio qualificado, senhores, ela vai variar de 12 a 30. Lembrando para vocês, o homicídio simples, que está lá no artigo 121, a pena simples, ela vai variar de 6 a 20 anos. Em havendo uma das qualificadoras, dentre elas o feminicídio, essa pena ela seria de 12 a 30 anos. Só que aí o legislador agora ligou, foda-se. Ele ligou o direito penal máximo. Ele disse, eu não aceito mais a porra do feminicídio. Como é que eu vou resolver? Eu vou aumentar a pena. E aí ele foi lá e meteu uma pena, senhores, de 20 a 40 anos. Hoje é a maior pena do seu Código Penal. Não tem nenhum crime que tenha uma pena comparada com essa. E por que esse limite? Porque o limite já tinha sido aumentado em 2019. André quer dizer que é de 20 a 40 anos? Só que as pessoas estão chamando essa lei apenas e tão somente de lei antifeminicídio. Essa lei é anti-violência contra a mulher. Na verdade, essa lei, ela mexe com inúmeros dispositivos que combatem violência doméstica e familiar contra a mulher. Meu amigo Cláudio olha para mim e diz, tu está falando de Lei Maria da Penha. Não, eu não estou falando de Lei Maria da Penha. Por quê? Porque se vocês se lembrarem das nossas aulas, o feminicídio que existe desde 2015 não se confunde com o mero femicídio. O que é o femicídio, André? É o simples ato de você matar uma mulher. Se eu simplesmente matar uma mulher é femicídio. Só que, veja, isso não se confunde com o feminicídio. Por quê? Porque o feminicídio exigia as chamadas razões da condição do sexo feminino. Então, o que era feminicídio? Era o simples ato de matar uma mulher? Não, é o ato de matar uma mulher por razões da condição do sexo feminino. E aí, nós tínhamos uma norma penal explicativa, lá no artigo 121, parágrafo 2º-A, que dizia, são razões da condição de sexo feminino, 1, violência doméstica na forma da Lei Maria da Penha. 2, quando houver menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Isso é que eram as razões da condição de sexo feminino. Para ter feminicídio tinha que ter isso. Ou violência na forma da Lei Maria da Penha. André, me situa aí, eu não sei o que é Lei Maria da Penha, eu estou voando, estou aterrissando agora. Basicamente, na Lei Maria da Penha, nós tínhamos 3 situações lá. Sempre a vítima do sexo feminino, que presumidamente se trata de uma pessoa vulnerável, existe uma presunção de que a mulher ela é vulnerável em detrimento do homem, e aí eu não vou entrar nessa discussão, porque tem uma galera que fica muito chateada porque não existe uma Lei João da Penha, não existe, e de fato não tem que existir mesmo, né? Porque historicamente nós fomos constituídos num patriarcado. Nós, homens, fomos construídos, fomos acostumados à nossa sociedade de que um pode fazer tudo o que quiser, inclusive tirar a vida de uma mulher. Beleza? Então, existe essa presunção de vulnerabilidade. Então,
A violência da Lei Maria da Penha, ela veio para coibir esse tipo de situação. E lá, basicamente, nós temos 3 situações. Como assim? Nós temos uma vítima do sexo feminino que está em uma relação familiar. O agressor é marido, é irmão, é pai dela, ou seja, tem um vínculo de parentesco. Segunda situação, existe um vínculo doméstico. E a terceira e última situação, se não tiver parentesco, se não tiver um vínculo doméstico, existe um vínculo de uma relação íntima de afeto. André, quer dizer então que eu dei uns tapas na minha namorada? Isso aí é Lei Maria da Penha? É. Por quê? Porque você tem com ela uma relação íntima de afeto. André, mas a gente terminou, a gente não está mais junto. Mas eu discuti com ela porque ela está com outro, eu achei pai o cabo que ela estava, escolhendo ela, chamei ela de rapariga e dei umas tapas nela. Quem nunca, né, meus amigos? Fato é, isso também é violência doméstica. Então, para ter Lei Maria da Penha, eu preciso basicamente de 3 coisas. Ou uma relação de parentesco, uma relação familiar, ou uma relação doméstica, pessoas que moram juntas, pessoas que estão em um determinado contexto de uma residência. E a terceira e última situação, que é a mais comum de todas, a relação íntima de afeto, ainda que não exista mais, independentemente de orientação sexual. André, Maria da Penha pode ser mulher contra mulher, sem problema nenhum. Hoje em dia, inclusive, a jurisprudência ela já admite, sem muitos questionamentos, a história dos transexuais. Também não vou entrar na discussão, na polêmica. Vamos apenas entender isso, que hoje já se admite a aplicação dela perfeitamente para a questão dos transexuais. Tranquilo, senhores. Qual é a ideia da Lei Maria da Penha? Ela combate a chamada violência de gênero. Existe aí uma relação de superioridade em homem em detrimento da mulher. E essa relação de vulnerabilidade, ela é presumida. Só que feminicídio não é apenas o homicídio da mulher nesse contexto, ou de relação familiar, ou de relação doméstica, ou de relação íntima de afeto. É sempre que houver o chamado menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Como assim, André? Basicamente era quando você dizia, eu matei porque mulher tem que morrer. Porque eu posso matar. Porque mulher, para mim, eu não respeito. Mulher, para mim, é morte. Isso é o menosprezo. Mulher, eu mato. Eu não aceito isso. Eu vou lá e mato. É simplesmente o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Qual é a ideia aqui? Aqui existe uma ideia de superioridade, de que o homem pode fazer absolutamente tudo. Essa seria a história do menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Teria que haver essa clara vinculação. Era isso que era o feminicídio. E aí o que é que aconteceu? Isso até então era uma qualificadora do homicídio. Uma qualificadora do homicídio. A pena era de 12 a 30 anos, abstratamente falando. O legislador disse, eu não vou mais aceitar essa porra, eu tô puto com isso, eu quero botar para fuder a partir de agora. E como é que eu vou resolver esse problema da violência contra a mulher? Eu vou criar um tipo penal autônomo de feminicídio. Todo mundo acompanhando até aqui? E aí ele botou para fuder. Ele disse, a pena é 20 a 40 anos. Uma moleza. Essa foi a primeira ideia. André, então de fato é a lei antifeminicídio. Não é, porque essa história das razões da condição do sexo feminino, elas foram transplantadas, elas foram levadas. Hoje em dia, meus amigos, hoje em dia, aliás, até 9 de outubro, essa história de razões da condição do sexo feminino só existia no homicídio, que era uma qualificadora, e tinha na lesão corporal, que era uma qualificadora também. Não sei se vocês lembram, que era o artigo 129, parágrafo 13º. Que eu costumava até dizer assim, isso aqui é o feminicídio da lesão corporal. Não sei se vocês vão lembrar dessa expressão que eu usava muito. Só tinha neles 2. Agora, filho, se tu praticar crime contra a honra por razões da condição do sexo feminino, André, o que são razões da condição do sexo feminino? Violência doméstica na forma da Lei Maria da Penha, ou então menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Isso também vai configurar uma punição mais rigorosa? Vai. No caso aqui, por exemplo, nos crimes contra a honra, a pena ela vai ser duplicada. Isso aí foi uma criação, obviamente, dessa lei, Lei 14.994 de 2024. André, quer dizer, então, que se eu for lá e xingar minha namorada, dizer, você é uma rapariga, você é uma quenga, a pena vai ser duplicada, filho. Injúriazinha de leve. Por quê? Porque essa lei ela visa exatamente combater crimes contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Olha as alterações. Eu estou dizendo que o que antes era a qualificadora do homicídio, hoje é um tipo penal autônomo. Estou falando aqui do artigo 121A. Artigo 121A. Hoje é um tipo penal autônomo, com a pena em abstrato.
Só que, veja, essa lei não é simplesmente a lei anti-feminicídio. Essa lei, na verdade, ela é a lei anti-violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Por quê? Porque agora, por exemplo, nos crimes contra a honra, a gente tem lá uma causa de aumento de pena, que a pena, nesse contexto, ela é duplicada. Quer dizer que o simples fato de eu chamar minha namorada de rapariga, agora eu respondo com a pena duplicada? É. Inclusive, é super comum. Sabe outra coisa também que é super comum? Ameaça. É sério, vocês estão rindo, eu não sei de que é verdade. Ameaça. Ameaça, meus amigos, também tem uma causa de aumento de pena lá, que a ameaça agora ela vai ter a pena duplicada. A ameaça for praticada por razões da condição do sexo feminino. Como assim, André? Quando, meus amigos, houver violência doméstica na forma da Lei Maria da Penha, relação de parentesco, relação doméstica ou relação íntima de afeto, ou então houver menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O legislador ele foi além, ele está tão puto, mas ele estava tão puto com esse negócio, que o crime de ameaça ele é de ação penal pública condicionada à representação. Todo mundo está acompanhando o que eu estou querendo dizer? Era de ação penal pública condicionada à representação. O que é que isso quer dizer, André? Quer dizer que o Estado, ele só poderia ir para cima, ele só poderia investigar uma ameaça, só poderia realizar uma apuração se a vítima consentir. Ei, meus amigos, e isso é uma coisa altamente acertada. Já pensou se toda ameaça o Estado tivesse que investigar se fosse de ação penal pública incondicionada? Seria um absurdo. Se você lembrar bem, para entender essa história da ação penal, a lesão corporal. Vocês sabem, a lesão corporal leve, ela é de ação penal pública, condicionada à representação. É por isso que eu digo que na lesão corporal, o bem jurídico tutelado, a sua integridade corpórea, é um bem jurídico relativamente disponível. Tanto que pequenas lesões elas podem ser consentidas. Por isso que o crime de ameaça ele é condicionado à representação da vítima. Mas eu disse para vocês, cuidado quando tiver... A ameaça, perdão, a lesão. Cuidado com a lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha é de ação penal pública incondicionada. E aí, por que, André, isso? Porque isso está na lei? Não, isso é uma construção da jurisprudência do Brasil. E por que é que lesão no contexto da Lei Maria da Penha é incondicionada? Porque, meu filho, já pensou você deixar na mão de uma mulher vulnerável, que é uma vítima presumidamente vulnerável, a prerrogativa de decidir se o Estado vai atuar ou não? Era loucura. O que é que acontecia muito? O cara dava uma surra na mulher hoje, ela ia lá na delegacia com raiva, representava. A polícia, prendia. No dia seguinte, ela voltava lá na delegacia, puta que pariu, me arrependi, solta o homem. Os meninos lá em casa estão tudo perguntando, cadê paim? E o que é que eu digo? Cadê paim? Cadê paim? Mãe prendeu o paim. E aí a menina simplesmente se retratava da representação. E aí o Estado não podia fazer nada. Disseram, ó filho, não dá para a gente deixar na mão de uma vítima vulnerável, em se tratando de lesão corporal, a prerrogativa de decidir se é para o Estado apurar ou não. E aí o que foi que o legislador fez? Pegou essa mesmíssima lógica e trouxe para a ameaça. Meus amigos, a ameaça agora, quando for praticada por razões da condição do sexo feminino, a pena ela vai ser duplicada. Mas ainda, a ação penal ela vai ser pública incondicionada. Quer dizer que a vítima agora não precisa mais de autorização? Não, não precisa. E aí, meus amigos, para os críticos da Lei Maria da Penha é um prato cheio. Por quê? Porque quando era no crime de lesão corporal, beleza, vá lá, incondicionada, mas pelo menos o crime de lesão corporal é um crime material. O que quer dizer crime material? Quer dizer que é um crime que tem materialidade, que deixa vestígio. Tanto é que você tinha que submeter a mulher a um exame de corpo de delito, para comprovar, não é material, o crime material é aquele que deixa um resultado naturalístico. Beleza, ia lá, passa, tinha um resultado. E agora? Agora é simples, filha. Tu quer ver teu namorado preso? Tu liga para o 190 e diz, ei, meu namorado me ameaçou, disse que ia me matar. Aí a polícia vai chegar lá, vai ter que ir. Por que vai ter que ir? Porque agora é incondicionado. Aí vai chegar lá e o cara vai dizer, não ameacei não, ele ameaçou. Estou dizendo que ele ameaçou, é porque ele ameaçou. A palavra de um contra o outro. Nesses casos de Lei Maria da Penha, que envolve violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, ela tem uma força probatória maior. Por quê? Porque ela é vulnerável. Então, a palavra dela, não estou dizendo que é uma força absoluta,
mas existe uma presunção de vulnerabilidade. E aí, como os crimes que acontecem no contexto da Lei Maria da Penha, dificilmente eles têm testemunha, são crimes que são difíceis de provar, simplesmente a palavra dela tem essa força probatória maior. E é natural que tenha. O problema é, num caso de ameaça, que nós estamos falando de um crime formal, ou seja, que o resultado naturalístico ele não existe, ele é dispensável. Meu amigo, para prender o cabo agora é só dizer, ele me ameaçou, disse que ia me matar. Aí a pessoa tem que pensar duas vezes antes de fazer isso. Por quê? Porque agora o Estado ele vai atuar no automático. Você não vai mais poder voltar atrás. Aí vai dar uma cadeia no doido velho, e aí vai prender. E aí a polícia tem a obrigação de prender. Ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, por razões da condição do sexo feminino, ela agora é pública e incondicional. Diga lá. Aí é que está. Agora se tornou uma situação esdrúxula. A impressão que eu tenho é que o legislador teve uma intenção bacana. A ideia foi boa. O problema é que o legislador não estava ligado como é que o mundo funciona, só pode. Aquela coisa, ele viu, mas não quis enxergar. Porque, de fato, esse argumento aí agora ele é totalmente defensável. Porque agora, se a mulher quiser cruzetar o cabo, é fácil. É só ligar para o 190. É só chegar no policial. Tá aqui, imagina, tem uma viatura aqui parada na esquina. Sei, meu namorado acabou de me ameaçar, disse que ia me matar. Ele vai ter a obrigação de atuar. E por que ele tem a obrigação de atuar? Porque ele é um... Não, servidor não, eu quero um argumento de direito penal. Ele é um garantidor. Ele tem a obrigação de agir. Porque se ele não agir, o que é que acontece? Ele responde pela omissão. Artigo 13, parágrafo 2º do seu Código Penal. Diz que a omissão é penalmente relevante quando a gente podia e devia agir. E no caso dos policiais, eles são garantidores por força de lei. Então, por exemplo, a viatura está aqui na esquina, tu quer cruzetar teu namorado, você me ameaçou, disse que ia me matar. Se não fizer nada, ele responde pela ameaça. Vai dar problema. Vai dar problema. Aí, assim, o intérprete, que é o que vocês no futuro próximo serão, vai ter que ter muita calma, muita prudência, muita cautela. Por quê? Porque como é que você prova um negócio desse? Não prova. E aí, você vai deixar de prender? Não pode, porque é incondicionado. E aí, meu filho, só Deus sabe. Aí a doutrina está batendo cabeça para discutir isso aí, como é que vai enfrentar essa situação. Então, o que você está trazendo é perfeitamente possível. Já existia na lesão corporal. Por que é que não dava tanta bagaceira na lesão corporal? Porque a lesão corporal era um crime material. Existia um resultado naturalístico. Então, para prender, você tinha que ter a materialidade. Se não tinha, quando muito o que você tinha era uma contravenção penal de vias de fato. Mas agora com a ameaça, que é um crime formal, e o resultado naturalístico é dispensável, eu falei contravenção penal vias de fato. Outra alteração importantíssima da Lei 14.994 de 2024 é que vias de fato, por razões da condição do sexo feminino, meus amigos, também ganhou uma causa de aumento de pena. E não é o duplo não, meu filho, agora é triplo. A pena vai ser simplesmente triplicada. Estou dizendo como foi que eu comecei essa aula. Diz o quê? O legislador está claramente aderindo ao direito penal máximo. Ele está dizendo, do pescoço para baixo é canela, vou resolver com direito penal. O professor Tenório, que é um defensor do direito penal máximo, deve estar, meu Deus, já deve ser a lei mais linda do mundo. O professor Tenório é totalmente defensor do direito penal máximo. E a ameaça, que é um crime, que ela não necessariamente ela precisa ser expressa. Ela precisa ser explícita. O cara agora olhar para a mulher e dizer, oxe, se fudeu. O cara agora olhar para a mulher e dizer, oxe, se fudeu. Pode prender em flagrante. E a pena é duplicada, viu? Pena duplicada. Mais ou menos desse jeito. Mas eu entendo o legislador. De fato, os nossos índices de violência doméstica são estratosféricos, são muito gigantes, são muito grandes. De fato, o feminicídio lá de 2015, ele não surtiu o efeito esperado. E aí eu entro na crítica que eu faço. Meu amigo, se o feminicídio não resolveu, que era 12 a 30, por que tu acha agora que é 20 a 40 vai resolver? Blá, blá, blá. Isso é, meus amigos, o que se chama de direito penal
simbólico. Isso é mídia, meus amigos. Isso é para o povo debater e blá, 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 e vai continuar tudo do jeito que era antes. Por quê? Porque nosso problema no Brasil, as pessoas querem porque querem resolver os problemas do Brasil através de lei. O problema do Brasil não é de legislação. O problema do Brasil é de estrutura. De estrutura. Para quem não sabe, eu sou policial civil, sou lotado na DDM de Juazeiro. Juazeiro tem 300 mil habitantes. Juazeiro tem uma delegada da mulher. Uma delegada para 300 mil habitantes. E aí? Como é que combate? Não, é 1 para 300 mil. Entendeu? Então, assim, o problema é de estrutura. É lindo tornar a ameaça incondicionada quando for praticada por razões da condição do sexo feminino. Mas quem é que vai botar isso aí para gerar? Não tem, filho. Claro, os motivos que levaram o legislador a fazer essas alterações são legais, são bacanas, são de fato existem. Mas é que eu estou dizendo, o problema da gente não é de legislação, o problema da gente é de estrutural. É porque, assim, é crime demais e gente de menos. A gente precisa discutir urgentemente a educação. Sabe como é que a gente vai coibir violência doméstica e familiar? Quando a gente colocar isso na escola. Diz, meu filho, você tem que aprender que não pode bater, que não pode maltratar, que não é assim, que tem que respeitar. Pronto, isso é questão de formação. Porque direito penal não vai resolver isso. Hã? E aí nós começamos o problema. E aí, olha o que é interessante. A gente não discute a educação, mas a gente adora discutir direito penal. E a gente acha que direito penal vai resolver os problemas da nossa sociedade. Não vai, filho. Não vai. Pelo contrário, direito penal talvez ele vai agravar. E aí tem problema de facção, tem problema de um monte de coisa. Tranquilos? Vejam as alterações que essa lei trouxe. Olha, prestem atenção. Primeiro, feminicídio era uma qualificadora do homicídio, agora se tornou um crime autônomo. A pena agora é de 20 a 40 anos. Feminicídio é o homicídio da mulher por razões da condição de sexo feminino. Razões da condição de sexo feminino abrange o quê? Violência doméstica, na forma da Lei Maria da Penha. 3 perguntas. A vítima é, aliás, são 4 perguntas. Primeira, a vítima é mulher? É. Segunda pergunta, tem relação de parentesco? Não. Tem relação doméstica? Não. Tem relação íntima de afeto? Não. Então não é a Lei Maria da Penha. E a outra situação, que é o pau que vai rolar, é o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E aí veja que no menosprezo ou discriminação à condição de mulher, a gente abre a porta para um sem número de situações. Briga de trânsito, coisas tolas, é só você provar que houve ali um menosprezo ou discriminação à condição de mulher. É. O velho e bom, por exemplo, uma pessoa está dirigindo o carro, faz uma barbeiragem, a pessoa vai dizer, só pode ser mulher. Isso aí é menosprezo ou discriminação à condição de mulher. É rojão, é rojão. O legislador não está alisando, não. Vejam. Não diga, é isso que eu estou dizendo. Tenham cuidado. É igual a história do estúpido e vulnerável, que eu sempre falo. Meu amigo, quando você for sair com uma pessoa e tiver dúvida, meu filho, deixa eu tirar só uma fotinha do teu RG. Não acho ruim, não? Não, porque aí a lei penal, ela, na verdade, ela só retroage para beneficiar, nunca para prejudicar. Quem cometeu feminicídio até dia 9, responde à luz de 12 a 30, porque essa lei aqui, ela só vai de dia 9 adiante. Beleza? Ela projeta os seus efeitos apenas para o futuro. A regra é, a lei penal, ela só retroage para beneficiar. Se não, é dali para frente. Então, hoje, se você chegar e matar uma mulher, por razões da condição do sexo feminino, apenas 20 a 40 anos. Essa lei ela não teve vacatio legis. Vacatio legis é aquele período em que a sociedade fica debatendo. Ela entrou em vigor na data da publicação. Ei, e eu não estou falando só de feminicídio, não. Cuidado, essa lei ela não trata só de feminicídio. Ela trata de razões da condição de sexo feminino. Hoje em dia, isso aqui já está valendo para crimes contra a honra. A pena é duplicada. Ei, hoje em dia, isso aqui está valendo para ameaça. Inclusive, a ação penal é pública e incondicionada. E a pena também vai ser duplicada. Mas ainda, isso aqui está valendo também para a contravenção penal de vias de fato. E lá, a pena vai ser triplicada. André, eu não dei um tapa nela, não. Eu dei só coisinha suave. E aí, contravenção penal de vias de fato com a pena triplicada. Rojão. Essas são algumas das alterações, meus amigos. Ei, André, e como é que fica a questão da lesão? Da lesão envolvendo as razões da condição do sexo feminino. Essa lei ela foi além. A pena até então era de detenção.
Essa pena ela foi aumentada, agora ela é reclusão de 2 a 5 anos. Reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 129, parágrafo 13º, teve a sua pena aumentada. Antes era detenção, hoje é reclusão. Para quem tiver batido em plano boa aí, dizendo, André, qual é a diferença? O que é que muda? Detenção só inicia no regime aberto ou no regime semiaberto. Reclusão pode iniciar no fechado. Fechado, leia-se, torão, pirque, né? Torão para os íntimos, né? Vai que tem alguém aqui que é, né? Nunca se sabe. Enfim, pirque, né? Penitenciária industrial da região do Cariri. Isso é pena de reclusão, pode iniciar lá. Ei, descumprimento de medida protetiva. O legislador tratou disso também. Até então a pena era detenção. Hoje em dia é reclusão de 2 a 5 anos. Filhão. Reclusão de 2 a 5 anos. Descumprimento de medida protetiva, aumentou a pena. Lesão corporal por razões de... aumentou a pena. Feminicídio virou um crime autônomo e aumentou a pena. Crimes contra a honra no contexto das razões da condição de sexo, aumentou a pena. Ameaça, aumentou a pena também e se tornou incondicionado. Estou trazendo para vocês, meus amigos, apenas algumas alterações que são muito impactantes por parte dessa lei. Para vocês verem o quanto ela é foda, ela mexeu com um monte de coisa. Mexeu com progressão, e aí Aquiles me disse que vai ter uma aula específica com o professor de lei, execução penal, vai explicar mais sobre a progressão, mas criou também uns prazos lá. Inclusive, criou uma possibilidade de você perder o cargo, meus amigos, em razão de condenação de crime por razões da condição de sexo feminino. Você, meu amigo, que está pensando em ser funcionário público, que já é funcionário público, tenha cuidado, violência doméstica vai fazer você perder o seu cargo. E o efeito é automático. Automático, o juiz não precisa fundamentar. Cometeu, perdeu. Não. Automático. É outra alteração também trazida por essa lei. Então, as pessoas estão chamando essa lei de lei antifeminicídio. Não é. Essa lei, na verdade, é lei contra crimes contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Fala, minha amiga. Como eu costumo dizer, de boas intenções o inferno está cheio. O único argumento que eu posso lhe dizer é o seguinte, a gente já tem feminicídio desde 2015. Feminicídio não deixou de acontecer. É pancada. É pancada. Não, já pensou uma ameaça agora, que é incondicionada, que o Estado vai ter que atuar obrigado, você pode perder o cargo. E a ameaça, veja, ela não precisa ser expressa, ela pode ser implícita. O senhor olhou... Tchau. Por razões da condição de sexo feminino. Ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, se é homem, mulher tem mais é que morrer. Se quiser, eu mato você a hora que eu quiser. Ou então, quando houver violência doméstica na forma da Lei Maria da Penha. Relação de parentesco, relação doméstica ou relação íntima de afeto. Precisa ter uma dessas hipóteses. Não, tem que ser a vítima mulher. Vítima mulher. Se for menosprezo ou discriminação à condição de mulher, perfeitamente. Pode ser geral. É isso que eu estou dizendo. Essa história do menosprezo ou discriminação à condição de mulher abre a porta. Qualquer situação. Pode ser aqui na sala de aula. Ó, mulher, tu tá olhando meu caderno para quê? Ó, mulher, fica na tua, mulher tem que olhar para a própria cadeira. Isso é menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Mulher não é para olhar para o lado, não. Olha para baixo, caralho. Pronto, crime contra a honra. Isso é menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Mulher tem que olhar para baixo, olha para baixo, porra. Pronto, crime contra a honra com a pena duplicada. Meu amigo, resumindo. Vocês estão rindo, mas vocês estão rindo de nervoso. Eu imagino, vocês estão rindo de nervoso. Essas são algumas das alterações trazidas por essa lei. Rojão. Não, negada, mas ó, não precisa ter medo não, negada. É uma coisa chamada bom senso. É usar o bom senso. É bom senso. Não adianta ameaçar, não adianta esculhambar. É o que eu sempre digo. Não está dando mais certo? Termine. E, por favor, termine sem ameaçar, sem xingar, sem agredir. Isso é básico, né? Respeito. O problema é que a gente está ensinando respeito com o direito penal.
Não, e vocês que vão ser policiais, pô, isso é impactante, porque vocês serão garantidores. Se uma mulher chegar para você, você policial, qualquer cara que você seja policial penal, policial civil, policial militar, escambau que for, você é policial, você é garantidor. A mulher chegar para você, ele acabou de me ameaçar, e você não fizer nada, você já está cometendo omissão imprópria. Crimes comissíveis por omissão. Por quê? Porque é incondicionado agora, filhão. Você é obrigado a agir. Tá rindo de nervoso. Você agora é obrigado a agir. Senão você responde pela ameaça. Por omissão. Vocês lembram, né, dos crimes comissíveis por omissão, a chamada omissão imprópria? Artigo 13, parágrafo 2º do CP. E aí, quais são os problemas que o direito penal máximo ele traz? Beleza. Aí, se você pegar, por exemplo, esses crimes que são cometidos por razões da condição do sexo feminino, eles não admitem penas alternativas. É pena privativa de liberdade. Aí isso vai impactar no sistema carcerário. Isso vai impactar no problema de facção, que já existe, que é uma realidade. Então, assim, eu não concordo com o direito penal máximo. Mas o legislador está dizendo, meu filho, aqui vai ser direito penal máximo e acabou. Ei, sabe de quem é a culpa? De vocês. Somos nós que elegemos os legisladores. Não está aprovada. Não sei se vai haver discussões sobre constitucionalidade. Existem várias questões que podem ser debatidas. Quer uma questão interessante que podem ser debatidas, inclusive tem uma questão que eu coloquei no material de vocês, foi criada através da chamada Lei Henri Borel, uma qualificadora no homicídio quando a vítima for menor de 14 anos. Lembram dessa qualificadora? No contexto do Henri Borel, aquele meninozinho e tal, não sei o quê, criaram uma qualificadora lá no homicídio. Ei, aí por que aqui matar um menor de 14 anos, a pena é de 12 a 30? E matar uma mulher por razões da condição do sexo, a pena é de 20 a 40. Não são todos vulneráveis? Menor de 14 anos é vulnerável também. Não à toa é chamado de estupro de vulnerável. E aí? São todos vulneráveis. Aí por que aqui mulher é 20 a 40 e menor de 14 anos é de 12 a 30? O princípio da isonomia aí foi para o espaço. Perceberam, assim, essas mudanças pontuais, o que elas sempre trazem problemas. Uma discussão interessante é essa. Ei, como é que eu vou saber agora se é homicídio qualificado pelo fato da vítima ser menor de 14 anos ou se eu vou trabalhar com feminicídio? Então, essas todas são discussões interessantes. Isso tudo é muito novo. Essa lei entrou em vigor no dia 9. Essa lei acabou de entrar em vigor. Está todo mundo debatendo, está todo mundo discutindo. A gente aqui, porque Jorge não tem medinho, a gente já está aqui debatendo já. Dessa lei nova ainda não. Mas assim, já está todo mundo debatendo lá como é que vai fazer. Por quê? E aí, trazendo um aspecto da prática. Vocês, eu imagino que muitos interessam fazer concurso da Polícia Civil. A única margem de manobra que a gente tinha era em cima do crime de ameaça, que era condicionado à representação. O que é que acontecia muito na prática? A vítima chegava lá, dizia, não, eu não quero representar não, só quero a medida protetiva. Era o pau que rolava. E agora? Agora não tem mais isso. Não tem mais representação, agora é incondicionado. Agora tem que instaurar inquérito, tem que apurar, tem que fazer a porra toda. Entendeu? Essa é uma discussão que a gente está tendo aí. Aí, como é que vai ser? Não tem, porque ameaça é carro-chefe. E aí, meus amigos, eu digo mais do que nunca. Quem nunca, né, meus amigos, no meio de uma discussão, se você vai tomar no... Aí pronto, ela me ameaçou, disse que eu vou tomar no... O pior que eu acho é a pessoa que chega lá para fazer o B.O. da ameaça, não, ele me ameaçou, mas ele me ameaçou como não, ele disse que eu ia ver. Mas acho que ele só disse que você enxerga, né? Não, ele disse que eu ia ver no sentido de fazer uma maldade. Não, ele não disse isso, ele disse que você ia ver. Você tem que perguntar, mas ver o quê? Fala, meus amigos. Não entendi. Entre irmãs, perfeitamente possível. Totalmente. Tranquilo, porque aí já entra na questão da relação de parentesco. Aqui a vítima necessariamente ela é mulher. Então, entre mulheres, perfeitamente. Inclusive, independe de orientação sexual. Pode ser um casal de homossexuais, sexo feminino. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. É crime contra a honra com a pena duplicada. Como é? Não entendi. Em relação à ameaça, você está dizendo? Pois é. Antes, a vítima ela poderia se retratar da representação. No Código de Processo Penal é até o recebimento da denúncia, mas na Lei Maria da Penha era até o oferecimento.
agora caiu por terra. Não faz mais sentido essa discussão, porque agora não tem mais retratação. Agora comunicou o filme, ou comunicou o crime e o Estado tem que apurar. Então a retratação caiu por terra. Não vale mais nem a pena essa discussão. Hã? Qualquer ameaça. Qualquer ameaça. Estou dizendo que essa lei é foda, por isso que a gente está parando aqui hoje para discutir essa lei. Porque é impactante qualquer ameaça. Agora é incondicionada. Se for razões da condição de sexo feminino. Relação de parentesco, relação doméstica, relação íntima de afeto, ou então menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Tudo é menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Hã? A discussão que existe é em relação aos transexuais, que são aquelas pessoas que têm essa identificação, que são de um gênero, mas se identificam com outro. Em tese, a doutrina tem admitido. Tem admitido. Até porque eles têm a grande questão que envolve isso é a questão de cumprimento de pena, como é que fica, mas em tese se aplica. Entendeu? Abrange transexuais, sim. Senhores, tranquilos até aqui com essas primeiras considerações? Veja o tanto de mudança que eu falei, só nesse curto espaço de tempo. A gente falou de descumprimento de medida protetiva, a gente falou de lesão corporal. É rojão. Todos bem até aqui? Ei, todo mundo acompanhando, inclusive essa discussão sobre o homicídio de menor de 14 anos é uma discussão que vai pegar fogo. Por quê? Porque ele também é vulnerável. Os dois são vulneráveis. E aí, por que é que um é 20 a 40 e outro é de 20 a 12 a 30? Hã? É rojão. São algumas das alterações que envolvem essas alterações. Hã? Até mais, minha amiga. Vai deixar o caderno? Tá bom. Hã? Você é garantidor, exato. Não eu? Tu já tá ameaçando quem, macho? Tu tá doido? Faça isso não, major. A gente ainda não aplicou a lei não, ainda não. É rojão. Agora, demonstrou menosprezo, discriminação à condição de mulher, aumenta a pena, de todo jeito. Ei, e o que é que legal que vai cair na prova de vocês? E aí, meus amigos, eu chamo a atenção já para vocês irem para o material. No feminicídio, enquanto qualificadora, nós tínhamos algumas causas de aumento de pena. Recobrando. No feminicídio, enquanto qualificadora do homicídio, nós tínhamos algumas causas de aumento de pena. Beleza? Todo mundo acompanhando até aqui. Que era exatamente o artigo 121, parágrafo 7. Essas causas de aumento de pena, quando o feminicídio ele se tornou agora um crime autônomo, ele tem a sua própria pena, ele tem a sua própria lógica, essas causas de aumento de pena, elas foram importadas lá do artigo 121, parágrafo 7, e estão agora também lá no artigo 121A. Ei, é muito importante que vocês leiam essas causas de aumento de pena, porque certamente elas serão muito cobradas de vocês. Quando era só feminicídio, já era muito cobrado. Avalie agora que feminicídio se tornou um crime autônomo. E aí, meus amigos, ela está aí no material de vocês, no artigo 121, ele está transcrito. Ele diz o seguinte, no parágrafo 1º, ele traz o conceito, né, de razões da condição de sexo feminino. Já comentei com vocês aqui inúmeras vezes. E no parágrafo 2º, ele traz essas causas de aumento de pena. São as mesmas, inclusive a fração é exatamente a mesma. Só que tem algumas pequenas alterações que eu queria comentar com vocês. Lá no inciso 1, ele vai dizer a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Esses 3 meses posteriores ao parto, pode botar um asterisco aí que isso aí despenca. Porque ele vai trocar, colocar 5 meses, 6 meses e por aí vai. Já a gente vai para as questões. E aí houve um complemento. Esse complemento inovou, não tinha no Código Penal. É quando a vítima ela é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Aqui, meus amigos, a doutrina está chamando isso aqui de uma punição mais rigorosa para os chamados órfãos do feminicídio. O que seria órfãos do feminicídio? O simples fato de você matar uma mulher por razões da condição de sexo feminino, em sendo ela mãe, ou sendo ela responsável por criança, adolescente ou uma pessoa com deficiência, qualquer que seja a idade,
Isso aí já vai fazer com que essa pena ela seja aumentada. Se você fizer umas continhas básicas, ó, é 20 a 40. O aumento aqui é de 1/3 até metade. Vamos botar o aumento no máximo de metade, botando em cima de 40. Meu amigo, já vai passar 60 anos. Né? Rojão. E aí, veja, isso aí é uma inovação legislativa. Beleza? É uma novidade legislativa. Não havia essa história de quando a vítima ela fosse mãe ou responsável por criança ou adolescente. Outra inovação legislativa que eu quero que vocês grifem aí no caderno de vocês. Lá na qualificadora, só havia aumento de pena quando a vítima ela era maior de 60 anos. Ela era idosa. E agora? Agora nós temos a vítima menor de 14 anos. Também vai aumentar a pena, também isso aí também vai despencar. Inclusive, a gente vai já discutir quando é que você distingue, quando é que é homicídio qualificado pelo fato da vítima ser menor de 14 anos e quando é que vai haver, obviamente, o crime de feminicídio majorado pelo fato da vítima ser menor de 14 anos. Basicamente, eu já vou responder essa para vocês. Tudo vai depender do contexto. Na verdade, não é bem do contexto, é do dolo do agente, da intenção. Como assim, André? Não estou entendendo. Se a causa determinante do crime for o fato da vítima ter menor de 14 anos, isso vai ser homicídio, qualificado pelo fato da vítima ser menor de 14 anos. Pena de 12 a 30. Agora, se ficar claro que o motivo do crime não é a idade da vítima, mas as razões da condição de sexo feminino, na situação que nós vamos ter o feminicídio majorado, aumentado, pelo fato da vítima ela ser menor de 14 anos. Então, veja, para ser feminicídio, você vai precisar enxergar aqui a questão de gênero, a questão de razões da condição de sexo feminino. Se a vítima for menor, a pena vai ser aumentada. E quando é que vai ser a qualificadora do crime, do homicídio contra menor de 14 anos? Quando ficar claro que o dolo do agente é praticar o crime contra o homem, que a razão determinante do crime é essa. Beleza? Essa aí é outra mudança também que vai impactar, com toda certeza, vai confundir muita gente. Então, essa é a novidade aí da história dos menores de 14 anos. O resto aí, ele repete, era o que já tinha lá no Código Penal. Maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas. Vai depender do dolo, vai depender do motivo do crime. O motivo do crime é razões da condição do sexo feminino? Se sim, é feminicídio. Se não, aí vai ter homicídio qualificado pelo fato da vítima ser menor de 14 anos. Tinha o crime, tinha a qualificadora do feminicídio que tinha as hipóteses de aumento dela. Agora o feminicídio é um crime autônomo, ele tem as próprias majorantes dele, as causas de aumento próprias dele. Depende. Qual o motivo do crime? É razões da condição do sexo feminino? Se for, você vai aplicar o feminicídio. Artigo 121A. Você só vai aplicar outras coisas quando não houver razões da condição do sexo feminino. E aí eu já expliquei para vocês o que são essas razões. Sem elas, sai de feminicídio. Fica de 12 a 30, perfeito. Aí, o que é que tem de novidades? Aí ele fala deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretam em condição limitante ou de vulnerabilidade. 3. Na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Também já tinha, está repetindo o que já tinha antes no Código Penal. No contexto do descumprimento das medidas protetivas de urgência, também, isso aí vai ter a pena aumentada no feminicídio. Já tinha antes no 121, continua agora no 121A. O que é que tem de novidade? É isso que eu quero debater com vocês, é o inciso 5. Nas circunstâncias previstas nos incisos 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do artigo 121 deste Código. Qual é o lance aqui, galera? No feminicídio, que agora é um crime autônomo, isso vai despencar. No feminicídio, que agora é um crime autônomo, ele admite a incidência de majorantes. Essas majorantes, estou falando bem devagar para vocês entenderem, essas majorantes, elas coincidem com algumas qualificadoras do homicídio. Quais são essas qualificadoras? São as qualificadoras objetivas. André, como assim qualificadoras objetivas? São aquelas circunstâncias que dizem respeito ao meio, ao modo, à maneira como o crime ela foi praticada. Ele foi praticado num caso concreto. Essa situação que lá no homicídio qualifica, por exemplo, a questão do meio cruel, do meio insidioso, do meio que possa resultar perigo comum.
beleza? Aquela questão do meio que dificulte ou retire da vítima a sua possibilidade de defesa. Arma de uso restrito no feminicídio, isso agora vira causa de aumento de pena. Minha amiga está olhando para mim e já está doida para perguntar: André, cadê o motivo torpe e o motivo fútil? Não há previsão no feminicídio. Porque são qualificadoras subjetivas, ligadas a motivo. Eles importaram apenas as qualificadoras objetivas e transformaram elas em causas de aumento de pena. Beleza? Arma de uso restrito, meio cruel, insidioso ou que possa resultar perigo comum, ou meio que retira ou dificulta a capacidade da vítima dela se defender. Beleza? Essas circunstâncias no feminicídio, elas não são qualificadoras, elas são causas de aumento da pena. Mas, e as subjetivas? As subjetivas, elas não foram importadas. Beleza? Ou seja, reforçando que feminicídio é objetivo, é meu modo de execução. Não foram, ficaram de fora. E aí a gente tem o parágrafo 3º, que ele diz, chove no molhado, como se diz vulgarmente, em que ele fala: comunica-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º deste artigo. Basicamente, ele está dizendo o seguinte, que as razões da condição de sexo feminino, elas são comunicáveis. O problema disso, meus amigos, é que isso já era óbvio. Eles apenas choveu no molhado, ele apenas tornou expresso o que já se sabia. Por quê? Porque o artigo 30 do Código Penal, ele já dizia que não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do delito. Aqui as razões da condição do sexo feminino são elementares do feminicídio. Tanto é que se você tirar isso aqui, o feminicídio ele deixa de existir, respondendo a sua pergunta. Se você tirar isso aqui, feminicídio não há, porque feminicídio ele pressupõe razões da condição de sexo feminino. André quer dizer então que todo xingamento, toda ameaça contra uma mulher agora vai entrar nisso aí? Se tiver razões da condição de sexo feminino, sim. Beleza? Aí tem que olhar, analisar o caso concreto. Já a gente vai ver nas questões aí como é que isso aí tudo se encaixa. O que eu quero dizer é, essa situação aqui, ela vai se comunicar para coautores e partícipes. E esse povo vai responder por feminicídio também. Beleza? Porque é exatamente uma circunstância elementar. Se eu tirar isso aqui, acabou o feminicídio, ele deixa de existir. Tranquilo? Então, por exemplo, imagina que você, por um motivo, discutiu com a colega aqui por conta de qualquer outra questão que não diga respeito a razões da condição de sexo feminino. Isso aí está desconfigurado e você vai responder por um crime contra a honra normal, por exemplo. Beleza? Não vai entrar aqui nessa sutileza, não. Gente, são pontualmente 9h40. Eu dei uma passada aqui com vocês nas principais alterações do nosso Código Penal. Beleza? Não aprofundei a parte LEP, porque aqui eles me dizem que vai ter um professor de execução penal que vai trabalhar para vocês. Progressão, hoje em dia, é um assunto espinhoso, principalmente porque tem porcentagens, e eu acho que vocês odeiam porcentagens, né? Um saco. Era bem mais fácil quando era só 2 quintos e 3 quintos, mas agora meteram fração lá. Inclusive, criaram uma fração específica para essa situação. Enfim, eu falei aqui com vocês das principais alterações que essa lei trouxe. E aí, eu coloquei aqui algumas questõezinhas aqui para a gente amadurecer e vocês verem possibilidades de como é que esse conteúdo ele poderá vir a ser cobrado para vocês. Beleza? E aí, meus amigos, não tem jeito, atualizem seus materiais, fiquem antenados, porque essas mudanças elas são impactantes, elas são importantes. A sociedade ainda vai debater muito isso aí. E isso com certeza vai ser cobrado. Teve até um rapaz falando, eu vou fazer o AB, e aí tu acha que vai cair? Eu digo, eu tenho a certeza. Não está vigente? Está aplicável já. Então, em tese, já pode ser cobrado no próximo concurso. Então, vamos lá para as questões aqui. Primeira questão. Com base nas alterações introduzidas no Código Penal pela Lei 14.994, de 9 de outubro de 2024, que traz um avanço significativo no combate à violência contra a mulher, além de destacar o reconhecimento da violência de gênero como uma questão estrutural e cultural em nossa sociedade, é correto afirmar que... Então, aí todo um contexto. Cuidado quando as pessoas falarem dessa lei, dizendo, essa lei é a lei anti-feminicídio. Não é, é porque a mudança mais impactante foi essa. Mas essa lei, na verdade, ela visa combater com maior rigor crimes contra as mulheres por razões da condição de sexo feminino. Tanto é que ela mexe com contravenção penal, ela mexe com ameaça, ela mexe com, enfim, com uma série de coisas. Então, vamos lá, letra A. Configura qualificadora a chamada proteção dos órfãos do feminicídio. Isto é, haverá novos patamares abstratos se a vítima é mãe ou a responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Senhores, na verdade, isso não é qualificadora, isso aí é uma majorante, é uma causa de aumento de pena.
André, qual é a diferença entre qualificadora e majorante? Qualificadoras são estabelecidos novos patamares abstratos, uma pena mínima e uma pena máxima. Isso é a qualificadora. E majorantes ou minorantes são frações, são percentuais de aumento ou diminuição que vêm em forma de fração. No caso aí, essa situação aí, ela não é uma qualificadora. Na verdade, não existem qualificadoras nesse delito novo de feminicídio, só existem causas de aumento. Então, letra A, ela está falsa. Bola, não há previsão de aumento da pena quando a vítima do feminicídio for menor de 14 anos. Meus amigos, assertiva, falsa. No feminicídio, isso aí é uma majorante. Qual é a pegadinha que vai cair na sua prova? Ele vai tentar lhe confundir com homicídio. Por quê? Porque essa história do homicídio contra menor de 14 anos continua sendo qualificadora do homicídio. Como é que eu vou diferenciar uma coisa da outra? Vai depender do dolo do agente, da intenção. Se a intenção dele for razões de condição do sexo feminino, feminicídio, é causa de aumento. Se não tiver isso aqui, você vai aplicar o homicídio contra menor de 14 anos, beleza? Que aí é a qualificadora do homicídio. Então, letra B, ela é falsa. C. O novo crime de feminicídio possui abstratamente os montantes de 15 a 30 anos. Não são. Na verdade, os montantes agora são de 20 a 40. Só lembrando que o 40, ele veio lá do artigo 75 do seu Código Penal, que trouxe um novo limite máximo de cumprimento de pena. Beleza? Até 2019 era até 30 anos, agora é 40 anos. André, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que no Brasil não existem penas perpétuas. O máximo que você pode cumprir de pena no Brasil é agora 40 anos. Mas, então, a letra C está falsa. Coincidindo quando fixado no patamar máximo com o limite de cumprimento de pena previsto no CP 30 anos. Não. Isso desde 2019 que é 40. Letra C está falsa. Dado. É possível o chamado feminicídio privilegiado, aplicando por analogia em bona parte as hipóteses previstas no artigo 121, parágrafo 1º do CP. Meus amigos, privilégio está lá no homicídio, no artigo 121. É quando o homicídio ele é cometido por relevante valor moral, relevante valor social, ou sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Qual é a lógica aqui, meus amigos? A questão está tentando induzir você a achar que dá para usar aí uma analogia em bona parte. Só que, meus amigos, no caso aí, nós temos o que se chama de um silêncio eloquente por parte do legislador. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se no feminicídio o legislador não falou de privilégio, é porque ele não quer que tenha feminicídio, essa discussão sobre privilégio. E por que ele não quer? Porque nessas questões do privilégio, de domínio, de violenta emoção, é de onde vem aquela tese lá da chamada legítima defesa da honra, lembram? Que hoje em dia não se admite mais o cara que dizia que matou a mulher porque pegou ela traindo ele com outra. Então essa discussão aqui, ela perde totalmente relevância no feminicídio. Beleza? Então não se aplica o privilégio do homicídio, não. Se o legislador não trouxe isso, não é por outro motivo, não é porque ele não quis. Então você não pode aí suprir o que o legislador não disse através de analogia, ainda que para beneficiar o réu. Então letra D é falsa, nada a ver. Foi abolida aí essa história, o privilégio agora é só no homicídio, nesse feminicídio que agora é o crime autônomo, não tem. E aí ficamos com a letra E por eliminação. Com a nova lei, o feminicídio ele passa a ser tipificado como crime autônomo, com pena e regulamentação específicas. De fato, primeira questão aí é nossa assertiva correta. Feminicídio agora é um crime autônomo. Lembrando, feminicídio já existia desde 2015, mas em 2015 até agora, 2024, ele era uma qualificadora do homicídio. Agora ele virou um crime autônomo com sua regra própria, com seu regramento próprio. Então, primeira questão, veja a quantidade de coisas aí que poderiam ser exploradas aí. Segunda questão, ainda com base nas alterações promovidas pela Lei 14.994 de 2024, é correto afirmar que, letra A, o crime de feminicídio não está mais vinculado ao homicídio qualificado. Perfeito. Exceto quanto às qualificadoras objetivas, que passaram a ser majorantes. Meus amigos, de cara nós já temos nossa assertiva correta. De fato, o que lá no homicídio era qualificador objetivo que diz respeito ao meio, ao modo de execução do crime, o legislador trouxe para o feminicídio, só que não mais como qualificadora, trouxe como causa de aumento de pena, como aumento de pena. Quais são elas? A qualificadora do meio insidioso, cruel, que possa resultar perigo comum, que dificulte ou retire da vítima a sua capacidade de defesa, ou então a utilização de arma de uso restrito.
beleza? Elas são consideradas agora causas de aumento de pena do feminicídio. Então, de cara, na segunda questão, a letra A já é nosso item correto. Bola! É indiferente penalmente o fato do feminicídio ter sido cometido mediante meio insidioso ou cruel. Parei. Na verdade, não é indiferente. Na verdade, agora é causa de aumento de pena. Beleza? Lembrando, o feminicídio não trouxe as qualificadoras subjetivas, aquelas que dizem respeito à motivação, motivo torpe, motivo fútil, tudo isso ficou lá. Essa discussão não existe mais. Beleza? Então, B é indiferente penalmente o fato do feminicídio ter sido cometido mediante meio insidioso ou cruel? Não, está falta. É causa de aumento de pena. C. Toda agressão à mulher configura o crime de feminicídio. Falso, né, meus amigos? O feminicídio, ele exige as razões da condição de sexo feminino. Lembrando que se essas razões de condição do sexo feminino for no contexto da lesão corporal, nós vamos aplicar o parágrafo 13º, que por sinal teve a sua pena aumentada, agora é reclusão de 2 a 5 anos e não mais de detenção. Beleza? Então, cadê? Letra C, falsa. Letra D, o feminicídio é um homicídio praticado contra qualquer pessoa do sexo feminino. Não, na verdade isso aí é femicídio. Femicídio é o simples ato de matar uma mulher. Feminicídio envolve as razões da condição do sexo feminino. Eva, o feminicídio é crime hediondo, apenas quando praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Coisa que eu não falei até agora. Obviamente, todas as qualificadoras do homicídio são crimes hediondos. Obviamente, eles não iam criar um feminicídio e não tornar ele hediondo. Então, a lei de crimes hediondos também foi alterada. O artigo 121 já está figurando lá. É crime hediondo, sim, inclusive na sua modalidade simples, independentemente de majorante. Está fazendo uma pergunta? Independentemente de majorante. Então, nosso gabarito na segunda questão é a letra A de avião. Tranquilos até aqui, senhores? Diga lá. Não entendi. Que faz o que com a filha? Estuprar, certo. Estupro de vulnerável, em tese, em concurso com homicídio. Aí, na verdade, seria em concurso com feminicídio. Atualizando, né? A importância de atualizar em concurso com feminicídio. Bem lembrado. Por ele ser pai, né? Aí já tem a relação da forma da Lei Maria da Penha, a relação de parentesco. Aí já entra feminicídio. Então, seria aí estupro de vulnerável, que seria um crime, e em concurso material com o feminicídio. Beleza? Seria essa sutileza aí. Hã? É, por conta mais tal, se ela tiver menos de 14, né? Também aumenta também. Terceira questão. Antes da reforma trazida pela Lei 14.994 de 2024, menosprezo e discriminação contra a mulher constava apenas nos crimes de feminicídio e lesão corporal. Mas, com as alterações legislativas, surge um novo conceito legal de violência com incidência ampla. Além de conceito legal de violência, menosprezo e discriminação tem reflexo nas penas de alguns crimes. Assinala a alternativa que contém as infrações penais, onde a partir de agora existe ou existem tais reflexos. Vou ler de baixo para cima. Figura como causa de aumento de pena para os crimes contra a honra e ameaça apenas. E aí essa foi uma alteração importante, tanto na contravenção penal de vias de fato, como também nos crimes contra a honra, como também, meus amigos, no crime de ameaça, foram criadas figuras mais rigorosas quando o crime estiver motivado, estiver pautado nas chamadas razões da condição de sexo feminino. Então, essas três mudanças aí, elas são impactantes. Entrou na ameaça, entrou nos crimes contra a honra e entrou na contravenção penal de vias de fato, beleza? Então, na letra S, apenas elimina a assertiva. Dado, figura como causa de aumento de pena no feminicídio, beleza, é verdade, e nos crimes de perseguição. Na verdade, perseguição tem causa de aumento de pena, mas lá basicamente vai falar de quando o crime é cometido contra criança ou adolescente, idoso, beleza? Quando houver o concurso de 2 ou mais pessoas e também quando houver essas razões, né? Então, não está faltando coisa aí. Está fora também, na perseguição também está fora, que é o crime de stalker. Letra C, figuram como causa de aumento no feminicídio, beleza, e no crime de violência psicológica contra a mulher, que é o artigo 147b. Violência psicológica contra a mulher nem majorante tem, beleza? Então elimina também a letra C. Figura como causa de aumento de pena apenas no feminicídio. Aí é falso, meus amigos. E aí, para eliminação, nós ficamos com a letra A.
figura como causa de aumento de pena para os crimes contra a honra. Lembrando, lá a pena vai ser aplicada em dobro, beleza? Ameaça e vias de fato. Uma discussão interessante aqui que eu não trouxe, mas que vai bombar ainda na doutrina aí, para quem gosta de aprofundar, vai ser legal. Ele falou lá nos crimes contra a honra, mexeu com a ameaça e transformou em incondicionada, não foi? Aí meteu lá esse negócio lá nos crimes contra a honra e a ação penal. A ação penal nos crimes contra a honra, em regra, é ação penal privada. E ele não fala nada sobre isso, como é que vai ficar essa situação, se é condicionado à representação, se é incondicionado. Enfim, tem uma lacuna aí que o legislador deixou passar batido. Outra discussão que ainda vai aprofundar. Mas fato é, meus amigos, na nossa terceira questão, nosso gabarito é a letra A de avião. De fato, agora tem menosprezo e discriminação, não só na lesão, não só no homicídio, mas também tem um próprio crime de feminicídio e agora também está nos crimes contra a honra, na ameaça e na contravenção penal de vias de fato. Muito comum na prática. Então, terceira questão, a letra A de avião. Duplica nos crimes contra a honra, duplica na ameaça e triplica na contravenção. Podem anotar isso aí também. Duplica nos crimes contra a honra, duplica na ameaça e triplica na contravenção penal de vias de fato. Ele aumentou o rigor, né? Lembrando que vias de fato são aquelas agressões que não produzem danos corpóreos, né? Não produzem ofensas à integridade corporal de alguém. Dobra nos crimes contra a honra, dobra na ameaça e triplica na contravenção penal de vias de fato. Aplica-se o triplo. A pena. Podemos mais uma? Tá tranquila, minha amiga? Sem razões da condição do sexo feminino? Então vamos. Quarta questão. A prevenção do feminicídio envolve não somente um conjunto de fatores para romper o sistema patriarcal de opressão às mulheres, mas também a certeza de uma resposta estatal condizente com a gravidade do crime. Peça importante nesse tabuleiro de cartas marcadas para as mulheres. A esse respeito é correto afirmar. Vou ler de novo de baixo para cima. Letra E. A Lei 14.994 de 2024 não estabeleceu novos patamares abstratos de penas para crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Assertiva, falsa. Por que é falsa, meus amigos? Porque esta lei ela mexeu com o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, que agora é punido com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Ela mexeu com o crime de lesão corporal por razões da condição de sexo feminino, cuja pena também é reclusão de 2 a 5 anos. Beleza? Então, houve sim aumento de pena. Mexeu lá com a contravenção penal lá de vias de fato, enfim. Mexeu com um monte e foram estabelecidos aí aumentos sim. Essa lei, para mim, a melhor definição que eu trago para ela é um legítimo exemplo de direito penal máximo. Que é resolver na tora com direito penal. Dado, com a lei 14.994 de 24, o crime de ameaça permanece sendo de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Até aqui isso é verdade, a ameaça continua sendo condicionada à representação. O vacilo da assertiva vem no final, em todas as suas modalidades. Não, quando a ameaça ela for praticada no contexto das razões da condição de sexo feminino, aí vai ser pública e incondicionada, beleza? Mudança aí altamente impactante. Então, letra D também falsa. C. O crime de feminicídio conta não só com circunstâncias qualificadoras, mas também com causas de aumento que variam de 1/3 até a metade. Meus amigos, aí é que está. Ele conta não só com circunstâncias qualificadoras, está fora. Porque, na verdade, não existem qualificadoras no feminicídio. O que existe são causas de aumento de pena. E aí a malandragem do legislador, que vai ser a malandragem do seu examinador, ele vai tentar ali confundir com o homicídio. Porque várias das qualificadoras do homicídio, as qualificadoras objetivas, foram transplantadas para o feminicídio como majorantes. Então, letra C é falsa, essas circunstâncias qualificadoras não. Bola! Na nova definição legal de feminicídio, configuram como causas de aumento de pena os motivos fútil ou torpe, excluindo-se o meio cruel, insidioso ou de que possa resultar perigo comum. Meus amigos, só foram transplantadas as qualificadoras objetivas, aquelas que dizem respeito ao meio, ao modo de execução do crime. Não foram transplantadas, não foram transpostas, não foram, enfim, copiadas
as qualificadoras subjetivas, aquelas que dizem respeito a motivos. Não foram. E por que não foram? Porque a negada aqui está correndo com medo da história da legítima defesa da honra. Não tem essa conversa, não. O motivo não entra. É só qualificadoras objetivas, que viraram causas de aumento de pena. E aí a letra A, que vai ser a nossa assertiva correta. Na nova definição legal de feminicídio, não há referência às qualificadoras dos motivos fútil e torpe. Beleza. Já que apenas as qualificadoras dos incisos 3, meio cruel, insidioso ou de que possa resultar perigo comum. 4, recursos que dificultam ou impossibilitam a defesa da vítima. E 8, emprego de arma de fogo de uso não permitido, do parágrafo 2º do artigo 121, figuram como causas de aumento de pena. Exato, meus amigos. Eu diria que essa mudança aí ela vai bombar. Principalmente porque ele vai tentar saber se você manja de qualificadoras do homicídio e de majorantes do feminicídio. Por isso, é uma aposta aí, muito provável aí de vocês encontrarem aí nas provas aí, mundo afora. Vai dar um nozinho, mas é a velha letra de lei. Não tem muito para onde correr. Obra do legislador. De que é a culpa? De vocês. Né? De todos nós, na verdade. Né? De todos nós, são os nossos representantes eleitos. Assinale a alternativa correta de acordo com o CP. Bora lá, letra A. A pena do feminicídio é aumentada de metade ao dobro se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra pessoa maior de 60 anos, com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Meus amigos, a princípio parece estar tudo bem, né? Mas como tem infração aí no bolo, a gente pula. A pena do crime de feminicídio será aumentada de 1/3 a 2/3. Essa aqui já dá para eliminar, porque na verdade tem um aumento aí de metade, né? Então aí já elimina, essa fração está errada. Se o crime for praticado durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou ainda quando praticado em descumprimento das medidas protetivas de urgência. O resto está massa. Mas de 1/3 a 2/3 não, porque tem metade. Então elimina já a B de cara. C. Incide causa de aumento de pena sobre o crime de feminicídio no caso dele ser praticado contra gestante ou na presença virtual de ascendente da vítima. Bacana, aqui todo sem problemas. De cara parece ser a nossa assertiva correta. Vamos ler as outras. Não há previsão de aumento quando o feminicídio for praticado contra a vítima que seja mãe. Cuidado, agora foi criada uma causa de aumento, os chamados órfãos do feminicídio. Né? É a pessoa que é mãe ou que é responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência. É uma causa de aumento. Então, letra D está falsa. Eva, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 5 meses posteriores ao parto. 5 meses não, 3 meses. Essa aí é. Então, aí automaticamente a gente já encontra a fração da letra A, que é exatamente de 1/3 até a metade. Lá ele está dizendo que é da metade ao dobro. Letra A, falsa. Quinta questão, nosso gabarito, então, é a letra C de casa, né? Embora ele fale só do ascendente, que poderia ser descendente também. Sexta. O feminicídio, crime cometido contra a vida da mulher devido à sua condição de sexo feminino, tem aumento de pena se praticado. Letra A. Contra vítima menor de 18 anos de idade. Aí essa assertiva é falsa, né? Na verdade, o aumento é quando ela tiver menos de 14, ou então mais de 60. Bola. Contra vítima portadora de doença degenerativa que acarreta condição limitante. Aí beleza, tá dentro. Vamos ver as outras. C. Durante a gestação, nos 6 meses após o parto. Na verdade, são 3 meses após o parto. Essa pegadinha aí vai ser recorrente. Na presença física ou virtual de descendente, ascendente ou irmão. Irmão não entra, só ascendente ou descendente. Elimina dado. Eva, contra vítima com idade maior ou igual a 65 anos. Não, são 60 anos. Então, na sexta aí, meus amigos, nosso gabarito é a letra B de bola, meus amigos. Contra vítima portadora de doença degenerativa que acarreta em condição limitante. Eu não preciso dizer a vocês que feminicídio, mais do que nunca, vai a júri, né? 20 a 40 anos, só pode ir a júri, né? Crime contra a vida, crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal Popular do Júri. Né? E agora vem umas questõezinhas mais cabulosas, aí pra gente usar a cabeça, sair da decoreba e botar para funcionar. Bora lá. Caio, após uma briga com a enteada Maria, de 13 anos, com quem residia, ao não admitir ser contrariado por uma mulher. Isso é ou não é menosprezo ou discriminação à condição de mulher? Eu não admito ser contrariado por uma mulher. Estou menosprezando a condição de mulher. Desfere contra ela vários golpes de faca com o intuito de matá-la.
A referida agressão ocorreu em 12 de outubro de 2024, portanto, quando a lei nova já estava em vigor, ela é do dia 9. Maria foi levada para o hospital, onde passou por cirurgia e permaneceu internada por 3 meses. No entanto, faleceu por complicações decorrentes da violência sofrida em janeiro de 2025, quando já contava com 14 anos. Com base nessa história aí, assinale a alternativa correta. Meus amigos, nessa questão você grifa ao não admitir ser contrariado por uma mulher. Isso é exatamente menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Beleza? Vamos para as assertivas. Caio praticou o crime de homicídio. Hã? Se não tivesse essa separação? Aí poderia ser pelo fato dela ser enteada, né? Porque aí já teria, hoje em dia, esses parentescos por afinidade, eles são equiparados ao parentesco biológico, né? Então, aí seria o parentesco por afetividade. Caio praticou o crime de feminicídio, ou de homicídio, aí você já elimina. Incidindo a qualificadora pela idade, uma vez que foi a causa determinante do crime, essa não foi a causa do crime. A causa do crime é porque ele não admitia ser contrariado por uma mulher, que é o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Elimina a letra A. Bola. Caio praticou o crime de feminicídio, beleza. Não incidindo a qualificadora pela idade. Primeiro que não é qualificadora, é majorante. Sendo indiferente o fato da vítima ter menos de 14 anos no momento da ação. Aí é assertiva falsa, né, meus amigos? Na verdade, isso aí funciona como uma causa de aumento de pena, né? C. Caio praticou o crime de feminicídio, majorado pela idade da vítima, pois o feminicídio é caracterizado pela motivação de gênero. O crime foi cometido pelo fato da vítima ser mulher, enquanto o homicídio de menor de 14 anos, introduzido pela lei Henri Borel, se fundamenta na idade da vítima. Então, para ter essa distinção, você tem que ficar ligado nisso. Se tiver razões da condição do sexo feminino, que eu já expliquei para vocês o que se trata, feminicídio. Se não tiver, você vai colocar lá um homicídio de menor de 14 anos. Beleza? Então, portanto, aí na sétima questão, nosso gabarito é a letra C. Dado. Caio praticou o crime de homicídio. O crime se considera praticado no momento da ação. De fato. É aquele macetezinho luta, né? O tempo do crime é o tempo da ação. É a teoria da atividade. Letra D. Caio praticou o crime de homicídio. Elimina o homicídio porque aí tem menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Eva. Caio praticou o crime de feminicídio. Incidindo a qualificadora pela idade. Não é qualificadora, é majorante, né? É uma causa de aumento de pena, é uma fração. Então, portanto, nossa sétima questão, nosso gabarito é a letra C de casa. C de casa. Se na letra tivesse majorante, nós teríamos 2 assertivas corretas, né? Aí invalidaria a questão. O que foi, jovens? Tá entrando aí, tá impugnando. Bora lá, 8ª. Romeu, ex-namorado de Julieta, ao tomar conhecimento de que ela está grávida de um filho dele, decide matá-la. Razão pela qual a convida para uma conversa particular em sua residência, sob o pretexto de que gostaria de combinar com ela uma assistência moral e material durante a gestação. Ao chegar ao local combinado, Julieta é golpeada a pauladas por Romeu, notadamente na cabeça, daí resultando sua morte e, consequentemente, a do feto. Diante do caso narrado, a correta adequação típica do fato meus amigos, percebam que aí nós temos claramente aí uma hipótese aí de 2 crimes contra a vida, né? Nós temos de um lado aí o feminicídio, até porque ele teve com ela uma relação íntima de afeto, né? E temos aí também um crime de aborto, né? Perceba aí que ele deu paulada na cabeça dela, ia matar a mãe e matar o feto. Então responde pelos 2. Beleza? E aí vamos para as assertivas. Vamos ter aí o feminicídio qualificado pela dissimulação. De fato, ele dissimulou, né? Porque ele chegou para ir para a casa dela lá para criar a situação. Mas isso não é qualificadora, é majorante. E tem mais coisa aí. Então elimina. Letra A. Bola. Homicídio qualificado pela dissimulação. Aí não vai ter homicídio, né? Porque aí a gente já tem essa lei nova do feminicídio. C. Homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel. Também não tem aí homicídio nessa situação. Elimina. Homicídio qualificado pela dissimulação, homicídio está fora. O que é que nós vamos ter? Vamos ter feminicídio majorado pela dissimulação, pelo emprego de meio cruel. Ei, meu amigo, pancada na cabeça é meio cruel. Bem como por ter sido crime cometido durante a gestação, que é causa de aumento de pena, e aborto provocado por terceiro. Temos essas situações todas aí para serem levadas em consideração. Então, portanto, aí na nossa 8ª questão, aí nosso gabarito é a letra E de Eva. Vamos para a 9ª. Kátia
namorada de Lisandra em um restaurante, incomodada com o anúncio desta de que deseja por fim um relacionamento amoroso, desfere-lhe facadas, com o intuito de matá-la, deixando em seguida o local. Socorrida por terceiros, Lisandra é hospitalizada, vindo o enfermeiro Miguel, por descuido, a trocar a medicação prescrita à paciente, aplicando-lhe substância diversa que lhe provoca a morte por choque anafilático. É certo que Kátia tem conhecimento de que Lisandra possui 2 filhos, ambos menores de idade. Diante do caso narrado, Kátia deverá responder por: meus amigos. Primeiro, que essas questões aí da Lei Maria da Penha, elas independem de orientação sexual. Beleza? Primeira situação aí que você tem que lembrar, recordar, é isso. E aí, veja que nós temos aí uma relação clara, íntima de afeto. Elas eram namoradas, né? E aí, de fato, se aplica aí em razões da condição do sexo feminino, porque aí vai caber a Lei Maria da Penha. Certo? Só que ela, a Kátia, ela tinha dolo de matar, mas o resultado, morte, não quebrou o nexo, exatamente. A teoria da conditio sine qua non. Na verdade, a conduta dela não foi a conduta dela que provocou a morte, foi a conduta de um terceiro, no caso aí o Miguel. Então, nessa situação aí, ela vai responder apenas então somente pela tentativa, e não pelo feminicídio consumado. Vamos para as assertivas. Até porque era imprevisível, ela sabia que fazendo isso ia dar um erro médico, o cara lá ia aplicar outra substância, não tinha nem como enxergar essa situação. Ela só responde por aquilo que ela efetivamente deu causa. É a teoria da conditio sine qua non, está lá no artigo 13, parágrafo 1º. Assertivas, Kátia deverá responder por: letra A, feminicídio sem qualquer causa de aumento. Aí tem que parar, né, meus amigos? Porque aqui nós temos exatamente a aplicação dos chamados órfãos do feminicídio, né? Ela tinha filhos, os filhinhos dela vão ficar sem a mamãe, coitados. Então, letra A, falsa. Letra B, tentativa de feminicídio. Beleza, tentativa porque houve a quebra do nexo de causalidade. Esse evento aí era totalmente imprevisível, né? Ela não sabia que com facada a mulher ia morrer por conta... Perdão. Letra B, então, tentativa de feminicídio, beleza. Majorado pela condição da mãe, show. E Miguel por homicídio culposo. De fato, o cara vai responder, né, porque ele foi aí, no mínimo, aí, imperito, né? Então, de cara na nossa nona questão, nosso gabarito é a letra B de bola. C, tentativa de feminicídio sem qualquer causa de aumento. Não, tem causa de aumento porque temos aí os órfãos do feminicídio. Sempre que a vítima for mãe, né, ou tiver pessoas sob sua dependência, essa pena ela vai ser aumentada. Dado lesão corporal qualificada, elimina, porque temos aí ânimos necante, né, e lesão corporal é o ânimos vulnerante. E na letra E também lesão corporal. Lesão corporal é ânimos vulnerante, e aí na questão nós temos o velho bom dolo de matar. Beleza? É o ânimos necante. 10ª questão. A 9ª questão, então, o gabarito é a letra B de bola. Feminicídio majorado pela condição da mãe de Lisandra e Miguel por homicídio culposo. De fato. Só tem majorante, não tem qualificadoras. D, ou 10, 10ª questão, assinala a opção correta. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24A da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, é punido com pena de detenção de 2 a 5 anos. Alteração, meus amigos, é direito penal máximo, agora é reclusão, filho. Letra A está falsa. Bola. Nos crimes contra a honra, é indiferente penalmente o fato de ter sido cometido por razões da condição de sexo feminino. Falso, está lá no artigo 141, parágrafo 3º. Agora é uma causa de aumento de pena, a pena vai ser dobrada. Bola está falsa. Casa. De acordo com o Código Penal, no crime de feminicídio, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado na presença de ascendente ou de descendente da vítima. É nossa assertiva. Letra C. Vamos ver a D. O feminicídio fica caracterizado se o delito for praticado contra a mulher por razões da sua convicção religiosa. Não. São razões da condição de sexo feminino, principalmente menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Eva. No crime de feminicídio, não se comunicam ao coautor participa das circunstâncias pessoais elementares do crime. Se comunicam sim, inclusive hoje nós temos uma norma expressa sobre isso, que é o artigo 121A, parágrafo 3º. Senhores, não se assustem, senhores. É só ter bom senso, é só respeitar, né? É fácil de resolver. É só não fazer merda, resumindo. Boa noite a todos, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado. Fala, meu brother. Tem dúvida nessa aqui.